16 operadores da Força Delta, 5.000 legionários romanos, 100 helicópteros, 100 máquinas de cerco, apenas homens, armas e a luta de suas vidas. Mas o que acontece quando as balas acabam? Josh aqui, e no episódio de hoje do The Infographic Show vamos perguntar: e se um único esquadrão moderno da Força Delta enfrentasse uma legião romana inteira? Cenário 1. A primeira vez que um legionário romano vê a cabeça do colega virar molho de macarrão a 400 metros de distância, sem flecha, sem pedra de funda e sem causa visível, até os soldados romanos mais disciplinados perderiam o controle. Um inimigo que não entende o que ocorre deixa de ser um exército. A Força Delta aproveita isso imediatamente, mas uma derrota em 10 segundos não rende um bom vídeo. Então vamos dizer que o pessoal do Infographics quebraram todas as regras de viagem no tempo. Os romanos foram informados. Os romanos sabem que armas de fogo existem. Eles não vão ceder. A luta realmente começa. E agora as coisas ficam complicadas. Cenário 2. Então vamos colocar aqueles 16 operadores da Força Delta de volta no campo. Esses não vieram só para completar o time. São soldados de elite, treinados para atuar na escuridão, em países estrangeiros e nas situações mais improváveis. Cada um carrega um fuzil de assalto HK-416 que dispara munição, 5,56 mm OTAN, alcance efetivo de cerca de 300 a 450 metros, taxa de disparo, até 850 tiros por minuto no modo automático. Nenhum soldado da Delta dispararia em modo automático contra uma linha formada. Eles ficariam sem munição em 3 segundos, então esqueça isso. Eles também têm armas secundárias, granadas, possivelmente uma arma automática de esquadrão ou um rifle de atirador designado para toda a equipe, o que dá um total de cerca de 3.400 a 4.800 tiros. Muito poder de fogo, porém limitado. Do outro lado, os romanos trazem mais que espadas e sandálias para a batalha. Cada legionário tem um escudo, 2 lanças de arremesso e um gládio, além de ter treinado em formação por décadas. A linha de frente forma uma testudo, a formação de tartaruga tão densa que os homens poderiam literalmente andar sobre os escudos. De longe, Delta leva vantagem. Um projétil de 5,56 mm disparado a 1.600 pés atravessa totalmente um escudo romano, sem dúvida. A Força Delta observa uma formação com cerca de 150 metros de largura e 30 fileiras de profundidade. Cada disparo conta, mas mesmo no melhor cenário, centenas de romanos sobreviverão. O poder de fogo da Delta cria caos, mas a doutrina de Roma é paciência, desgaste e fechar a distância. A física favorece a Delta, mas a matemática favorece Roma. É aqui que as coisas ficam feias para a Delta. Manuais do Exército dos Estados Unidos indicam cadência sustentada de 12 a 15 disparos por minuto para um atirador, ou um tiro a cada 4 ou 5 segundos. Cada operador consome uma carga padrão de 210 munições em algo entre 14 e 16 minutos, mas esses caras não precisam ser seletivos com seus alvos. Este é o ambiente com mais alvos que já viram. Eles só precisam segurar e disparar, deixando o chumbo agir. Nesse tempo, a Delta causará sérios danos. A maioria dos disparos acertará um alvo. Projéteis atingem o escudo Scutum e desviam, mas geralmente atravessam. Isso resulta em milhares de baixas antes da Delta ficar sem munição. Parece catastrófico até você lembrar que Roma trouxe 5.000 homens, mesmo no melhor cenário, estilo John Wick. Com cada tiro acertando a cabeça ou o centro de massa do inimigo, ainda restariam centenas de soldados romanos de pé. Balas do Delta não vencem a luta sozinhas. Granadas podem ajudar. Lance uma granada de fragmentação em uma formação romana fechada, e ela pode matar vários, ferir outros e causar o caos que a formação tenta evitar. 16 operadores com 2 granadas cada podem causar mais algumas centenas de baixas, mas isso só reduz a diferença se o Delta já tiver feito milhares de tiros na cabeça antes da aproximação inimiga. A Força Delta tem, no melhor cenário, entre 15 e 25 minutos para encerrar a luta antes que ela mude completamente. A jogada inteligente para o Delta não é lutar nos termos de Roma, então como eles fariam isso? Cenário 3. O terreno aberto em um dia quente e ensolarado é o território de Roma. Eles vencem lá há séculos, então o Delta prefere escolher o terreno. Uma passagem de montanha, uma ponte, um desfiladeiro, qualquer lugar que force Roma a comprimir aquela formação massiva em fila única. É como transformar a máquina militar mais temida do mundo em uma conga muito, muito longa e confiante. No gargalo, Roma perde a vantagem numérica.
O desfiladeiro só permite poucos homens lado a lado. Agora Delta não precisa cobrir todo o campo. Eles estão cobrindo o equivalente topológico de uma porta. Cada disparo adiciona fricção. Cada baixa desacelera a inércia do testudo. Aqui, o operador de arma automática, que em campo aberto seria só uma arma contra uma muralha humana, torna-se algo totalmente diferente. Ele é um gargalo mortal, e os romanos só podem avançar de frente. Os romanos não são tolos, e isso é importante. Um legionário romano, ao olhar para uma passagem estreita, imediatamente pensa no que há do outro lado e em como contornar o obstáculo. Manobras de flanco, rotas alternativas e divisão da força entram em jogo. Roma não construiu um império caindo em armadilhas óbvias, mas buscar rotas alternativas leva tempo, enquanto parte da legião contorna e Delta enfraquece a linha de frente. É o mais perto que Delta chega de vencer em confronto direto. O gargalo não os torna invencíveis, só aumenta o custo em vidas para Roma. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, afinal, onde mais você vê Força Delta contra romanos e ainda aprende algo, o History Channel não fará isso. Esqueça o ponto de estrangulamento e tentar segurar posição. E se a Força Delta simplesmente se recusar a estar onde a legião romana espera encontrá-la? Cenário 4. Isso está muito mais próximo do que a Força Delta realmente faz profissionalmente. Atacar rápido, causar dano e desaparecer antes que o inimigo possa reagir. 16 operadores móveis representam um problema distinto, pois podem atacar a retaguarda e se reposicionar depois. Eles nunca ficam tempo suficiente para serem cercados, nem próximos o bastante para serem capturados. É mais uma infestação irritante do que uma batalha. Os romanos reprimem insurgências tão bem quanto veteranos da Força Delta na guerra ao terror. A formação testudo é inútil aqui, mas é nesse momento que a cavalaria pode ser um grande problema para a Delta. A cavalaria romana a galope cobre o terreno rapidamente, e uma legião comum tem 300 cavaleiros. Um operador que acabou de atirar e se move a pé não consegue fugir de um cavalo, independente do treinamento. Em campo aberto, a cavalaria torna a mobilidade da Delta um problema de perseguição, e Roma sempre foi ótima nisso. Mas em florestas densas, em costas rochosas e terrenos onde cavalos atrapalham mais do que ajudam, a história é outra. Delta fica nas árvores indefinidamente, atacando a legião sempre que ela se move. Roma não os localiza e não conseguem concentrar forças contra eles. As formações que tornam a legião quase imbatível em campo aberto são apenas móveis caros em uma floresta. Mas o que acontece quando o sol se põe? Quem se beneficia da batalha? Cenário 5. O anoitecer é o que Roma teme. Todo operador da Força Delta carrega equipamento de visão noturna. Isso permite que um operador veja, se mova com confiança e atire com precisão na escuridão total. Um legionário romano em uma noite sem lua consegue enxergar até onde sua tocha alcança, talvez uns 10 metros e só. Além da luz da fogueira, contam com a lua, inteligência e pouco mais. Um ataque noturno a um acampamento romano inverte quase todas as vantagens de Roma. As fogueiras usadas pelos romanos para se aquecer e organizar acabam prejudicando-os, pois iluminam os soldados e os tornam alvos fáceis para quem tem visão noturna. Durante todo esse tempo, Delta fica invisível. Armas com silenciador não fazem o barulho que acorda um acampamento. Um sentinela cai silencioso, depois outro, sem que ninguém saiba o motivo. E quando o acampamento percebe que está sendo atacado, os atacantes já estão bem dentro do perímetro. O efeito psicológico disso é difícil de exagerar. Roma treinou para inimigos que você pode ver, armas que você pode ouvir, ameaças que têm uma direção para a qual você pode se virar. Soldados morrem no escuro, sem causa aparente ou inimigo, e Roma não tem solução militar para isso. Isso é o começo de um verdadeiro filme de terror. À noite, Roma não tem respostas para a Força Delta. Se os operadores pudessem planejar, causariam mais danos em um ataque noturno em grande escala. Esses caras viviam de eliminar alvos. Eles poderiam facilmente realizar um ataque metódico para eliminar toda a liderança da legião, sem questionamentos. Imagine o legatus legiones da legião, o general comandante sendo morto a queima-roupa, sua tenda infiltrada por um único operador. Depois, o primus pailus, o oficial de combate mais experiente da legião, segue o mesmo destino, centuriões sendo mortos um a um, todos no escuro. Pela manhã, a legião vai acordar completamente sem liderança e sem explicação. E é aqui que a superstição romana termina o trabalho. Exércitos romanos podiam suspender operações quando galinhas assustadas se recusavam a comer antes de batalhas.
Era um presságio tão grave que ignorá-lo era visto como provocar castigo divino. Comparado a isso, todo um grupo de liderança desaparecendo silenciosamente durante a noite seria equivalente a um recado duríssimo de Júpiter. Se Delta convencesse teologicamente 5.000 homens de que seguir lutando é ruim, talvez tivessem uma chance. Por que não adicionar mais um cenário para garantir? O que acontece quando lançamos a Força Delta no lugar de que Roma mais se orgulha, uma cidade antiga? Rodada bônus. Ruas apertadas, becos estreitos, prédios tão próximos que você pode tocar as duas paredes com os braços abertos, esquinas cegas a cada 10 metros, telhados por toda parte. Isso elimina a maior vantagem da Força Delta, o alcance deles. Isso dá a Roma o que ela faz de melhor: controlar o terreno que conhece mais que o inimigo. Os rifles da Força Delta deixam de ser precisos à distância e viram armas barulhentas e desajeitadas na selva urbana, com confrontos decididos a poucos metros. A essa distância, um gládio nas mãos de alguém treinado quase se equipara a um rifle. Soldados romanos treinavam com essa lâmina diariamente desde a adolescência. A proteção corporal da Força Delta prioriza a mobilidade em vez da cobertura, deixando membros e parte inferior expostos. Um legionário romano atravessando um beco estreito com a lorica segmentata, a armadura padrão romana, está na verdade mais protegido do que parece. Roma luta em solo natal. Cada beco, pátio e telhado é familiar. A Força Delta está navegando às cegas, e é assim que as emboscadas acontecem. E não do tipo que a Força Delta arma, mas do tipo em que raramente cai. A visão noturna ainda ajuda, mas todo o resto que torna a Força Delta perigosa vai sendo neutralizado quarteirão por quarteirão. Parece que 16 turistas muito bem armados pegaram o caminho errado na pior cidade do mundo. Se fosse um general romano e entendesse a situação, sua estratégia seria recuar para a cidade e fazê-los seguir você. Os rifles ainda matam, os corpos ainda se acumulam nas portas, mas a munição acaba. Por fim, os últimos operadores se barricaram no prédio usado como última resistência e esgotaram o último carregador. Enquanto isso, os romanos continuam avançando. O veredito. Então, onde isso nos deixa? Em uma batalha campal à luz do dia, Roma vence, mesmo no cenário estatisticamente mais improvável, onde cada delta tem sua precisão ajustada ao máximo. Delta causa grandes danos ao recuar, causando mais baixas em menos tempo do que Roma provavelmente já sofreu de um grupo tão pequeno. Mas, quando a munição acaba, ainda restam romanos. 16 homens armados com facas não mudam o resultado do combate corpo a corpo que segue. Na campanha de mobilidade, é um empate difícil. Delta pode continuar no terreno adequado, mas isso não é exatamente uma vitória, certo? Roma, civilização mais do que disposta a aguentar um cerco e esperar mais que o inimigo, não será a primeira a recuar. Um ataque noturno de decapitação contra a liderança da legião seria a melhor estratégia de Delta. Ponto final. Na cidade, há poucos lugares para se esconder antes que a legião venha cobrar os impostos de César. Armas modernas dominam as escaramuças, mas sistemas antigos dominam os séculos. E se um pelotão moderno de SEALs enfrentasse uma legião romana inteira? Clique para descobrir ou assista ao vídeo.